baseado numa história real. Você conhece algum fotógrafo que tira fotos de espíritos? E se eu te dissesse que, no século XIX, um homem afirmava capturar imagens do além? Em um tempo onde a fotografia ainda era um mistério, William H. Mumler prometia o impossível: retratos que traziam não apenas os vivos, mas também os mortos. Seria ele um verdadeiro mediador entre os mundos ou apenas um grande farsante? Prepare-se para conhecer a história do primeiro fotógrafo de espíritos. Mas antes se inscreva no canal e deixe aquele like, que isso ajuda demais. William H. Mumler, de 1832 a 1884, foi um fotógrafo norte-americano pioneiro na chamada fotografia espírita, com atuação marcante nas cidades de Nova York e Boston. Sua primeira fotografia espiritual teria ocorrido por acaso, um simples autorretrato que, ao ser revelado, mostrou a misteriosa figura de seu primo falecido ao fundo. A partir desse suposto acontecimento sobrenatural, Mumler abandonou sua profissão como gravador para se dedicar exclusivamente à fotografia de espíritos. Na época, o espiritualismo estava em alta, e o país ainda sofria as consequências emocionais da Guerra Civil Americana, que havia deixado milhares de mortos. Muitas pessoas buscavam conforto e respostas, e Mumler oferecia exatamente isso, uma suposta ponte visual entre o mundo dos vivos e o além. Conheça algumas das fotos de William H. Mumler. Mary Todd Lincoln com o fantasma do marido. 1871. A senhora frente de Boston com o espírito de seu filho. Por volta de 1868. Homem não identificado com dois espíritos. Por volta de 1870. Robert Bonner e o fantasma de sua esposa. Entre de 1862 a 1875. Senhora Tinkham, 1875. Mestre erro de um jovem médium autografado por Mumler por volta de 1872. William H. Mumler registrou muitas fotos, porém o número exato não é conhecido, pois muitos de seus trabalhos foram perdidos, destruídos ou não documentados com precisão. No entanto, estima-se que ele tenha produzido dezenas de fotografias espirituais entre os anos 1860 e 1870, durante o auge de sua carreira. Os críticos do trabalho de William H. Mumler incluíam P. T. Barnum, que alegava que Mumler se aproveitava de pessoas cujo julgamento estava ofuscado pela dor. A acusação de Barnum foi uma entre muitas vozes que acusaram o fotógrafo de encenar fantasmas de pessoas ainda vivas e de invadir casas para roubar fotografias de parentes falecidos. Segundo o pesquisador John Nickel, Mumler foi exposto como uma fraude quando as pessoas reconheceram que alguns dos supostos espíritos ainda estavam entre os vivos. Mumler acabou sendo levado a julgamento por fraude em abril de 1869. Barnum testemunhou contra ele, tendo contratado o fotógrafo Abraham Bogardus para criar uma imagem que mostrava ao lado do fantasma de Abraham Lincoln, com o objetivo de demonstrar como era fácil falsificar fotografias de espíritos. Por outro lado, Moses Adal, um jornalista que havia sido fotografado por Mumler, testemunhou a seu favor. No fim, Mumler foi absolvido, já que a acusação não conseguiu provar, sem sombra de dúvida, que ele fabricava as imagens. Após o julgamento, os relatos divergem. Algumas fontes afirmam que Mumler caiu em desgraça e morreu na pobreza, enquanto outras dizem que seu negócio prosperou com a publicidade gerada pelo caso. Mumler continuou trabalhando com fotografia e, mais tarde, desenvolveu um processo no qual placas de fotoeletrotipia podiam ser produzidas e impressas com a mesma facilidade que as xilogravuras, técnica que ficou conhecida como processo Mumler. Ele faleceu em 16 de maio de 1884, e seu obituário destacou suas contribuições à fotografia de forma geral, fazendo apenas uma breve menção ao escândalo anterior envolvendo as fotografias espirituais. O falecido certa vez ganhou considerável notoriedade em conexão com fotografias espirituais. O homem que ousou capturar o invisível, que foi chamado de gênio, charlatão, visionário e trapaceiro. Até hoje, suas fotografias permanecem envoltas em mistério. Seriam truques de um habilidoso manipulador ou testemunhos visuais de algo que escapa à nossa compreensão. Seus retratos ainda nos olham em silêncio, com aquelas figuras pálidas atrás dos vivos, como se perguntassem: e se for verdade? Agora, a pergunta fica com você.
Você acredita em espíritos? Em outras dimensões? Ou tudo isso foi apenas uma ilusão criada por um homem com uma câmera e muita criatividade? Queremos saber, você acha que Mumler realmente captou imagens do além, ou foi tudo um grande truque da fotografia? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de seguir nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo mistério.